Eirene Kyrios Isus, isto é a saudação em grego, paz do Senhor Jesus. Agora, Shalom Adonai Hamashia é a saudação em hebraico, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos estar tecendo um breve comentário, conforme está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 12, o verso de número 9. 2 Coríntios 12, 9. O texto diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Eu vou repetir aqui a introdução do verso. E disse-me, a minha graça te basta. Nós vamos estar tecendo um breve comentário sobre a graça. Grave essa palavra, graça. Quem nunca ouviu falar sobre a graça? É muito comum ouvir dizer que a graça é favor imerecido. A maioria das pessoas, elas pensam apenas assim, um favor imerecido. Esse texto, ele faz alusão, ou ele diz respeito, se você for olhar aqui no título, o espinho na carne do apóstolo. Que espinho é esse? O texto não relata. Nós vamos encontrar aqui no versículo de número 7, ele dizendo que para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações que Deus lhe concedia, para ele não se exaltar, Deus deu a ele espinhos em sua carne. O texto relata que por cerca de 3 vezes, não foi uma nem duas, ele orou para que Deus retirasse o espinho que estava ali esbofeteando. Não sabemos que tipo de espinho era esse, mas a situação era tão caótica, tão deplorável, que ele chega a chamar esse tipo de situações que ele está vivendo, esse espinho, de mensageiro de Satanás. Vê que não era pouca coisa, o negócio era complicado. Às vezes nós estamos passando por situações tão difíceis em nossa vida. Às vezes oramos a Deus para que Ele nos dê um escape, nos dê um livramento, para que Ele tire de nós alguma situação, e nem sempre Ele tira. Deus sabe o porquê Ele permite que às vezes vivemos um cristianismo com algo nos atormentando, e Deus não tira. E você ora, e Deus não tira. De repente isso aí é justamente o que faria com que você fosse se exaltar. Essa situação aí é que ia fazer com que você se achasse melhor que outros. Porque eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor cantor, porque eu sou o melhor pastor, porque eu sou o melhor professor. Quando você para olhar que você é alguma coisa, aí aparece o Espírito Santo, vem na sua mente e fala, olha aqui o espinho que você tem. Você não é melhor que A, B, C, D, enfim. Você não é melhor, você também tem um problema. O apóstolo Paulo, ele ora, só que Deus não tira. Aí como é que Deus responde ao apóstolo? Deus fala assim para ele no versículo de número 9, a minha graça, ela te basta. A minha graça, ela te basta. A palavra graça, você vai encontrar ela em toda a Bíblia cerca de 160 vezes. Repito, cerca de 160 vezes. Tu vai encontrar na Bíblia a palavra graça. E cerca de 128 vezes está só no Novo Testamento. E 32 vezes está inserida no Velho Testamento. Existem algumas traduções dessa palavra. Nós vamos encontrar a tradução tof. A palavra tof é a palavra que refere-se à graça no hebraico. Essa palavra, ela significa algo de bom. Tof, algo de bom. Alguns até falam tudo de bom, tof, no hebraico. E também existe a palavra que está inserida lá em 2 Coríntios, o texto que nós lemos, que é a palavra charis. Alguns falam caris, graça. Essa palavra charis ou caris no grego, ela significa benefícios. Mas por que benefícios? Porque ela está se referindo
a tudo que você imagina que é bom para a vida do ser humano. Tudo que você imaginar e um pouco mais é charis, é graça. Então, quando o apóstolo ele fala para Deus, Deus, retira o espinho que eu não estou aguentando mais. Aí Deus fala assim para ele, ó, a minha charis te basta. Ou seja, os meus benefícios te basta. Ai de nós, meu Deus do céu, se não fosse os benefícios de Deus para a nossa vida. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui em uma expressão no hebraico que eu acho lindo, que define a palavra graça. Essa aqui, para mim, ela é o apogeu das referências que refere-se à expressão graça. É a palavra re. Vou repetir, re. Essa palavra em hebraico, a palavra graça, a palavra re, ela significa o quê? Ela é formada por duas letras. A primeira letra, que forma a palavra re, ela recebe esse nome, que é a letra re. E a segunda letra é a letra vav. Olha que coisa tremenda. Quando você escreve re em hebraico, o que é que você está escrevendo? A palavra re, ela tem significado, porque o hebraico, as suas letras são pictográficas. Elas têm simbologia, ela tem numeração e significado. Então, quando você fala re no hebraico, tu está dizendo o quê? A letra re, ela significa rede. Ela significa proteção. Vou repetir. A letra re significa rede. Significa proteção. Aquilo que pega, aquilo que protege. Enquanto que a letra vav, ela significa vida. Olha só que profundidade. A letra vav é vida. Então a palavra re, ela é formada pela letra re e a letra vav. As duas juntos, elas vão formar o som de re. Essa palavra re, ela significa graça, aquilo que protege a vida. Olha, é justamente o que Deus deixou para mim e para você. Se nós pararmos e olharmos para o nosso passado, quem éramos nós? Quem era e quem somos hoje? Antigamente nós éramos filhos desprotegidos. Olha só, a graça, ela nos protege. Como que a graça nos protege? Quando nós vamos lá para o Calvário e olhamos para a cruz ela não está vazia, a cruz está preenchida. Quem preencheu a cruz? Quem preencheu a cruz não foi eu e nem foi você, mas a cruz era para mim e para você preencher, porque eu e você é que pecamos e continuamos ainda a pecar. Hoje não somos mais pecadores igual éramos antes. Hoje nós somos pecadores, mas temos a graça de Deus, pedimos o perdão e recebemos o perdão de Deus. Não podemos vivermos mais hoje na prática do pecado, porque a graça de Deus, ela nos protege. Então no Calvário nós temos o que no Calvário? No Calvário nós temos Cristo. Quando Cristo vai para o Calvário, o que ele faz? Ele vai por mim e por você. Ele vai para dar a sua vida. João 17 fala que ele dá a vida para depois tomar de novo. Quando Deus olha do céu para a terra, ele não viu um homem sequer, nenhum homem, que pudesse resolver o problema do espinho na carne, o problema do pecado. Não viu nenhum que poderia. Deus olhou lá atrás, Deus olhou, viu Abraão, que foi amigo dele, que andou com ele, mas Abraão não era capaz de resolver o problema. Deus olhou e viu Jó, homem bom, reto, que desviava-se do mal, mas não resolveria o problema. Deus olhou para Elias, um homem que tinha tanta intimidade com Deus, que nem viu a morte, foi tomado para o céu, né? Deus olhou e viu Moisés que falava face a face com Deus. Milagres extraordinários foram feitos através das mãos de Moisés, mas porém o que aconteceu? Também Moisés não resolveria o problema. Deus olhou do céu para a terra. A Bíblia diz que todos pecaram e alienados, destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus olha e vê quem? Deus vê Jesus, o seu filho. O seu filho vem. Jesus se entrega, ele se dá. Ele não foi obrigado a fazê-lo, ele fez por mim, por você, por livre e espontânea vontade. Jesus foi para o Calvário, no Calvário ele morreu. E diz o texto que quando ele morre no Calvário, o que acontece?
O sangue dele foi derramado, o sangue dele caiu sobre a cruz, o sangue dele caiu na terra, o sangue dele jorrou, e o sangue de Jesus, esse sangue nos purificou de todo o pecado. Antigamente, na lei, existiam os sacrifícios, tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote, enfim, eles entravam diante do tabernáculo, eles faziam oferta, faziam oferendas pelos pecadores. Mas se continuasse dessa forma, hoje não tinha mais a fauna mundial, todos os animais tinham morrido, porque não conseguia resolver o problema. Mas Deus olhou do céu à terra, e ele fez o que? Ele teve misericórdia de mim e de você. E misericórdia essa foi tão grande que Deus teve, que ele abriu mão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Isso através de quê? Através do Rei, ou seja, da graça, daquilo que protege a vida. Deus nos deu a proteção. Paulo orou: Deus, retira de mim, eu não estou aguentando mais. E Deus falou: a minha graça te basta. O meu sangue derramado na cruz do Calvário, pelo meu Filho, ele vai resolver esse problema, ele vai te dar paz, ele vai te dar todos os benefícios que você precisa. Irmãos, hoje nós temos todos os benefícios que nós precisamos através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos livra de todo o pecado. Então Paulo, ele viveu essa situação, ele orou a Deus e Deus disse para ele: a minha graça te basta. Quando nós vamos lá para Êxodo, quando Moisés fala com Deus: Deus, eu quero ver a tua glória. Moisés fala: Deus, eu quero ver a tua glória. Não lembro agora qual o versículo, o texto, me parece que é Êxodo, se não me falha a memória. Ele fala: mostra-me a tua glória. E Deus fala para Moisés: tu não vai ver a minha glória, mas tu vai ver a minha bondade. Ou seja, o que é bondade? A palavra bondade, a tradução dela, ela reporta para a graça. Moisés queria ver a glória, ele queria ver a glória. Olha só que coisa, que profundidade aqui. E Deus fala: não, tu não vai ver a glória, tu vai ter a minha graça. Essa graça, ela fala de bondade, ela fala de benefícios N's, fala de coisa boa. Mas Moisés queria a glória. Ou seja, tem muitas pessoas hoje que ele só quer a glória, mas ele não quer a graça. Deus falou: Moisés, eu vou te dar primeiro a minha graça. A graça fala de quê? Do sacrifício. A graça fala da morte vicária de Cristo para nos beneficiar. Primeiro Deus trouxe a graça, depois ele trouxe a glória, porque primeiro foi o Calvário, depois foi o Pentecoste. Enquanto Cristo não morreu e não ressuscitou e não ascendeu aos céus, não teve como descer a glória. Essa é a palavra que eu tenho para você. Não sei aonde você está, se é no Brasil, fora do Brasil, mas Deus, ele tem a graça dele para a tua vida. Não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, município de Nova Iguaçu, eu, pastor Isaac Santiago, estou ministrando essa palavra de Deus para a tua vida. Não importa como você está vivendo, a graça de Deus, ela te basta, a graça de Deus, ela te sustenta. Levanta a tua cabeça com a graça de Deus. Assim eu termino dizendo para você: Shalom, Shalom Adonai, paz do Senhor.